Boa noite, a paz de Jesus a todos. Aqui quem está falando é a pastora Heloísa, mas pode me chamar de pastora Elô. Hoje a gente tem uma noite muito especial. A gente está aqui num bate-papo diferente com a Elaine, com a Leilane, e o nosso tema de hoje é algo muito legal, que é o nosso encontro com Jesus. E eu gostaria de dar a oportunidade de elas estarem se apresentando para vocês. Elaine, pode começar com você. Bom, meu nome é Elaine Moura, eu tenho 4 filhos, sou casada há 13 anos e sou convertida, eu não me lembro muito bem não, mas eu me converti com 20 anos, 21, por aí, mais ou menos nessa fase aí da minha idade. Meu nome é Leilane, eu tenho 36 anos, quase 37, sou casada, mãe de 2 filhos e eu sou convertida há pouco mais de 2 anos, é recente. Glória a Deus, glória a Deus. Então hoje eu queria fazer uma pergunta que com certeza muitas pessoas fazem, né? Como a gente sabe que a gente teve um encontro com Jesus? Como que foi o seu encontro com Jesus? Bom, o meu, eu frequentava a igreja, uma igreja com a minha mãe, né? Frequentava essa igreja com a minha mãe e eu não gostava muito de ir, pra ser bem sincera, não era uma igreja evangélica, era uma dessas capelas que tem na cidade. Mas nesse dia, eu não sei qual a razão, a minha mãe quase me pegou pela orelha e falou: você vai comigo de todo jeito. Então eu fui lá, eu comecei a ouvir, né, sobre Jesus. Comecei a ouvir tudo que desagradava, né, a Deus, e aí eu fiquei refletindo sobre isso, fiquei pensando assim: nossa, mas realmente tudo isso é errado, tudo isso é pecado, né? E aí foi que caiu a minha ficha e eu entendi que eu estava vivendo totalmente fora do que realmente agradava a Deus. E nesse dia eu me lembro que a pessoa, né, que no caso era um diácono que estava lá na frente, ele falava assim que quem quisesse mudar de vida, quem quisesse esse Jesus, era só orar e falar, né? Jesus, vem na minha vida, eu quero te receber, eu quero ser sua, eu quero te conhecer. E eu fiz essa oração. E quando chegou em casa, né, fui dormir normal e de repente eu tive um sonho assim, foi assim, quase que um sonho real mesmo, acontecendo sobrenatural, aonde eu via era assim como se fosse uma sombra preta que me puxava para baixo e vinha um anjo, né, um anjo assim, todo iluminado, e ele me levantava, me puxava para cima e ficou uma briga ali, sabe, espiritual. Um me puxava para baixo e o outro me puxava para cima. E essa sombra negra falava assim: não, ela é minha, ela é minha, ela é minha. E eu fiquei com muito medo e esse anjo ficava ali puxando me puxando, sabe, assim. E eu falei assim, nesse momento eu orei e falei: Senhor, não deixa ele me levar, eu quero ser sua, Jesus, eu quero ser sua, Jesus. E quando eu falei isso, esse anjo ganhou essa briga, essa luta e me puxou. E quando ele me puxou para cima, verdadeiramente eu dei um pulo na cama, de verdade mesmo. Eu pulei assim, sabe? Meu corpo saltou para cima e eu senti que aquilo foi assim, real mesmo, sabe? Foi algo espiritual e real. E foi ali que eu, no mesmo instante, eu me ajoelhei e comecei a orar e a falar com Deus que eu queria uma mudança, que eu queria agradar a Ele. E foi dessa forma que eu comecei a conhecer Jesus, né? Porque não foi assim, tipo, de imediato de eu já saber quem era Jesus, mas foi dessa forma que eu comecei a conhecer de verdade. Legal. E você, Leila? Eu já fui meio que na rebeldia, né? Minha mãe, ela é convertida, acho que uns 7 anos, e minha mãe, antes da conversão dela, era uma mulher muito vaidosa, que gostava de usar maquiagem, brinco, estava sempre muito bem arrumada. E quando ela se converteu numa igreja onde tinha aquele uso costume do homem, então ela acabou com toda a vaidade dela, não usava brinco, só saia até o joelho. E eu falei assim: não é possível que isso daí tá na Bíblia, que ela tem que andar desse jeito agora, que ela não pode mais ser. Não, vou procurar. Aí eu peguei, fui pra Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E com esse coração rebelde, óbvio que eu não encontrei nada, né? E isso foi na pandemia, em plena pandemia, e eu segui uma youtuber que era de maquiagem, porém cristã. E um dia, hoje eu tendo discernimento, ela devia ter acabado de fazer o devocional dela, e ela gravou um stories no Instagram falando do amor de Jesus chorando.
que esse amor é lindo, que tudo que ela tem na vida dela, e ela chorando, queimando ali, eu falei assim, mas que amor é esse? Mas eu quero conhecer esse amor, o Senhor me mostra que amor que é esse. E aí eu voltei para a Bíblia, e lendo a Bíblia, o Senhor começou a falar comigo e me mostrar o amor que Ele tinha para me dar. E minha conversão foi assim, por amor dele, por mim mesmo, Ele me encontrou em casa, numa pandemia, e lendo a Bíblia. Amém. A gente sabe que esse primeiro momento, né, quando você conhece Jesus e você fala assim, não, eu quero Jesus na nossa vida, começa ali um trabalhar, né, uma luta, né, como a Elaine falou, da carne com o espírito, né, o bem e o mal. E nesse processo todo, a gente sabe que quem influencia muito, né, acaba sendo os nossos amigos, a nossa família, né, e que muitas vezes não nos apoiam, né, muitas vezes falam assim, você ficou careta, você tá mudando, né, a igreja te cegou. E como que foi, assim, esse trabalhar de Deus na vida de vocês, assim, esse momento de processo de conversão, né, porque a conversão ela é um processo dia a dia, como que foi isso? Nossa, comigo eu tinha assim duas melhores amigas, né? Vamos se dizer. Uma é quando me ligou falando pra mim, me convidando pra ir pra balada, normal, né? E aí eu expliquei pra ela no telefone, falei que eu não queria mais, né? Que eu não queria mais sair, não queria mais essa vida. E falei assim, realmente tudo, né? Que ela era bem íntima minha, então eu falei todas as intimidades com ela e falei que eu não queria mais essa vida pra mim, que eu queria uma vida diferente, que eu tinha encontrado Jesus e que eu estava sentindo todo aquele amor por Jesus e eu não queria mais viver daquela forma porque eu estava desagradando a Deus. E isso, nessa minha amiga, despertou o interesse dela também conhecer a Jesus e ela acabou vindo para a igreja também por causa disso. Mas a outra se revoltou completamente. Se revoltou e não queria de jeito nenhum aceitar essa situação, e ela falava que eu tinha trocado ela por várias pessoas, trocado pela igreja, trocado por outras pessoas, que eu não queria mais saber dela, enfim, ficou muito brava comigo, se afastou de mim. A gente passou, eu acho que uns 10 anos mais ou menos distante, a gente não tinha mais aquela intimidade que a gente tinha, mas aconteceu algo assim muito lindo também, que depois de muito tempo ela teve os filhos dela, ela se converteu depois de uns 10 anos, acho que foi, mais ou menos, ou mais até. E ela veio em casa, ela mudou de cidade e quando ela veio pra cá, né, pra São Pedro, ela foi na minha casa falar comigo que hoje, depois que ela se converteu, ela entende, porque ela começou a sofrer as mesmas coisas que ela fez comigo, né, sobre a questão de não aceitar mesmo, de não aceitar a mudança, né, de vida que a gente tem, porque realmente acontece uma transformação completa, principalmente para quem vem, como a gente fala, do mundo, né, quem vem daquela vida de balada, de bagunça, de bebida, enfim, e quando a gente para de fazer tudo isso, as pessoas não entendem, como assim, né? Como ela parou de fazer tudo isso? Por que ela tá fazendo isso? Só porque ela tá indo para a igreja? Mas não é bem a igreja em si, mas sim a transformação que Jesus faz dentro da gente, né? Que a gente entende que se tudo aquilo que a gente está vivendo naquela forma não está agradando a Deus, a gente quer mudar. Então, é o amor por Jesus mesmo que faz a gente querer mudar. E quem não sente esse amor por Jesus não entende, não compreende, né? Mas graças a Deus, para a glória de Deus, essa minha amiga se converteu e ela começou a sentir esse amor e ela entendeu. E ela veio até a minha casa, pediu perdão, mas eu falei com ela, falei, já estava perdoada, eu entendo que você, né, não estava compreendendo a situação, mas hoje ela entende. Então, foi assim, né? Não foi fácil, foi muito triste para mim ficar longe dela todo esse tempo que eu fiquei, mas graças a Deus hoje a gente já tá bem, né? A minha família, uns davam risada, uns falavam que eu já tinha ficado maluca, né? Algumas pessoas falavam assim, se Jesus mudou a Elaine, ele me muda também fácil, né? Porque realmente não era assim, né? Aquele exemplo de cristã não era, mas graças a Deus Jesus me encontrou e me libertou. Glória a Deus. Eu comecei primeiro com um processo interno, né? Porque eu sempre fui uma pessoa desde novinha, meu pai faleceu muito cedo, então a minha vida era balada, bebida e todo mundo sempre me conheceu assim.
No entanto, que meu apelido, quando eu morava em São Paulo, era Lei Louca. Era um negócio... Esse negócio de apelido não é mole, não. Deixa pra lá. Então, assim, o negócio era tenso. E todo final de ano, eu mudei pro interior, então todo final de ano minha família sempre vem pra cá pra passar Natal e era só bebedeira, festa e todo dia bebendo. E eu me converti na pandemia. Então, assim, lá para abril foi quando eu assisti esse vídeo. Ou seja, em dezembro as pessoas tinham me visto a Leilane de sempre. Então, era uma pessoa que eu bebia todos os dias. Tô triste, eu vou beber. Tô feliz, eu vou cozinhar, eu vou beber. Era assim, muitas vezes eu ia dormir bêbada dentro de casa, com os meus filhos dentro de casa, porque eu comecei a beber cozinhando. E aí eu encontrei Jesus me encontrou, eu falei, e agora, né? Como que eu vou falar para as pessoas que vai vir na minha casa que não quero mais isso, né? É a minha realidade. Então, aí, e era uma pandemia, né? Então a gente tava trabalhando dentro de casa e eu comecei a congregar online, né? O Senhor me direcionou para uma igreja online, que é a igreja até que eu me batizei, e eu assistia cultos online. E no começo, o meu marido, ele assistia comigo alguns cultos, né? E eu lembro o dia que eu disse sim, porque eu também disse o sim para Jesus ali escrevendo no chat, né? E o pastor fez o apelo, eu sentada assim, meu marido aqui atrás de mim, aí ele colocou assim, você que aceita Jesus, escreve aqui, eu aceito Jesus. Aí eu peguei e falei, meu Deus, eu quero aceitar, eu falei, mas o que meu marido vai pensar? Aí eu falei pra ele, eu vou escrever aqui, tá? Aí eu escrevi, eu aceito Jesus. E foi assim, meu marido, ele sempre me apoiou, e sempre foi, vida, se é isso que te faz feliz, você tá feliz, eu te apoio. Essa minha família lá de São Paulo, quem acabou contando foi a minha mãe, porque minha mãe se aguentava de felicidade, né? Resultado de muita oração, né? E quem acabou contando foi ela quando eu fui lá. O que eu comecei a fazer? Postar algumas coisas. Eu vou começar a dar os indícios que alguma coisa... Foi dando sinais. É isso, pra não chocar, né? Como que a doida que só vivia bêbada todo final de ano agora se converteu. Então eu comecei a fazer algumas postagens. Aí comecei a falar até de conversão, sobre Jesus. Aí minha mãe foi para São Paulo, contou para minha família de lá. Eu tinha tenho uma amiga mais íntima, que é minha irmã, que também conhece a Jesus, que deu o maior, não, amiga, eu te dou o maior apoio. Foi criada, né? A mãe dela também é evangélica. E eu fiquei muito feliz, porque alguém falou assim, não, amiga, é isso que te faz feliz, eu também sou evangélica, é isso mesmo. Isso me deu mais força ainda para falar assim, não, é isso mesmo. Eu lembro que eu ia trabalhar, ouvindo aquela música do Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma, e quando eu chegava naquela parte, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, porque eu sabia que eu tinha que largar tudo por ele. Ele já estava ministrando no meu coração que eu não podia mais levar aquela vida. E quando eu acho que eu encerrei esse confronto, eu falei, não, eu escolho o Senhor, eu vou largar tudo por você, se tornou mais fácil. Então, logo depois minha família veio e eu postava com a minha tia, falei assim, olha que bonita ela, porque eu me converti lendo a Bíblia. Então, desde o primeiro dia da minha conversão, que eu encontrei o amor, eu não parei, eu leio a Bíblia todos os dias. E as pessoas falavam assim, olha que bonitinha, ela lê a Bíblia. E eu tinha tio que era na minha casa porque eu estava queimando por Jesus. As pessoas conversavam comigo, eu queimava por Jesus. E foi assim. Então, assim, nunca, pelo menos pra mim, claro que as pessoas estranham, né? Algumas ainda falam assim, viu? Nem pra minha casa de final de ano pra ver, falam assim, viu? Toma um gole aí, seu pastor não vai saber, não. Viu? Mas a igreja deixa você ir, vamos tomar. Eu falei assim, viu? Mas não é a igreja, né? Não é o pastor. Sou eu que não quero, né? Essa é a maior dificuldade das pessoas entenderem. Elas sempre acham, eu já falei muito isso. A igreja faz uma lavagem cerebral. Acha que é o pastor que não deixa fazer, ou a igreja que não deixa fazer, não é, né? Não é, eu falava isso, parecia, viu, a igreja fez uma lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas mudam, não querem fazer mais nada. E quando eu me converti, eu sempre falo isso, eu descobri que o mundo é que faz a lavagem cerebral na vida das pessoas, e que quando as escamas realmente caem dos nossos olhos, falando, o que eu estava vivendo? Então não é o pastor, não é a igreja, somos nós que escolhemos de fato viver da forma correta, né? A qual fomos criados para viver. Esse amor por Jesus, ele é muito louco, né? Às vezes a gente fala assim, eu amo a Deus, eu não quero mais sair, que nem eu também vim de um contexto de baladas, né? De tantas coisas, e hoje, assim, eu choro de alegria na presença de Deus. O meu prazer é estar na presença de Deus. E para muita gente é difícil, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, não conseguem entender esse amor. Por quê? Porque a conversão ela é um processo, né? Então, para uns é muito fácil,
para outros, né, um pouco mais difícil. Tem pessoas que ficam anos e anos e acabam nunca realmente se libertando. Por quê? Porque a conversão, ela realmente é abrir mão, né, das coisas que o seu eu quer. E como que foi esse processo de abrir mão do seu eu? Porque para mim, assim, foi um processo bem complicado e uma das últimas coisas que eu consegui mesmo me libertar foi da questão da música, porque a música me influenciava muito, assim. Qual foi a maior dificuldade nesse processo que vocês encontraram, nesse processo, vamos supor, de libertação, né? Porque verdadeiramente somos livres através da palavra de Deus, né? O amor de Deus nos alcança, mas aí vem um processo de limpeza, né? Como que foi isso? Pra mim, eu acho que foi muito rápido, muito rápido. Quando eu entendi que tudo que eu fazia não agradava a Deus, eu entendi assim, que eu fazia tudo aquilo quando eu bebia. Porque, né, a bebida, né, gente, tem Deixa muitas mais pessoas... solto, E aí eu entendi que se eu parasse de beber, eu não faria mais nada. Então, pra mim, acabou nisso. Eu nunca fumei, então eu não tive esse problema com vícios desse tipo. Mas, assim, eu parei de beber, falei assim, eu não vou beber mais e pronto. E dali por diante, eu lembro que a primeira vez que eu não bebi, eu fui para um culto de sábado, que era de jovens, na igreja que eu frequentava, e eu voltei para casa, deitei na cama e coloquei assim, eu olhava pro teto e eu falava assim, ai, que gostoso deitar aqui, né? Não tá girando, tá rodando. Gente, e eu me senti tão em paz, uma alegria tão grande dentro de mim, de eu deitar ali na cama e me sentir em paz e não ver o teto girando como eram todos os sábados, aliás, não só todos os sábados, que eu saía assim na quinta, chegou uma época que eu saía quinta, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. Já tinha um tempo que eu comecei a sair de segunda-feira, de segunda a segunda-feira à noite, então tava assim sendo muito intensa mesmo. E foi isso, assim que eu parei de beber, eu já não saía mais, né? Não queria mais sair com as minhas amigas, não porque eu não queria sair com elas, eu queria sair com elas, mas não pro mesmo lugar. Para de preencher, né? Mais. E aí, quando a última vez que eu fui para uma balada, porque essa minha amiga, né, que ficou um pouco revoltada comigo, ficou insistindo, ela parou o carro na porta da igreja, né? E ela tinha acabado de tirar a carta, então você imagine, né? Acabou de tirar, querendo curtir tudo, né? E ela falou, minha melhor amiga não tá comigo pra curtir esse momento e tal. E aí fui com ela. Saí da igreja e fui pra essa balada, né? Na época aqui na cidade, que era bem antiga, não fala o nome. Nem existe mais, né? Nem existe mais. Mas eu tava ali e eu sentei na escadinha, uma escadinha que tinha assim, e a pista era lá embaixo de dança, né? E eu ficava olhando aquilo e eu não me senti mais fazendo parte daquilo. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo ali. Ele falou assim, aqui não é mais o seu lugar. Você não faz mais parte disso, aqui não é o seu lugar, você não precisa mais vir aqui, né? E naquele momento eu falei assim, eu vou embora. Ah, mas você já vai, vou embora. Fui embora sozinha de a pé e fui embora pra casa, vim embora pra casa. E vim feliz, né? Porque eu entendi que não era mais ali o meu lugar, que daquele dia em diante nunca mais. Eu saí assim, eu só fui pra igreja mesmo. Foi aí que as pessoas começaram a perceber que, nossa, ela não tá indo mais. Ela abandonou mesmo. É sério mesmo. É verdade esse bilhete. Eu no meu caso, tipo, morando aqui, já com a minha família, já não tinha o hábito de ir pra balada com o meu filho pequenininho, mas eu bebia muito. E na conversão eu já entendi, já não tinha mais essa necessidade de beber. Porém, no começo, tomava uma tacinha de vinho, veio uma visita em casa, não tem problema. Só que aí eu descobri que eu não conseguia tomar uma tacinha de vinho. Eu tinha que ver a garrafa do vinho acabar. Era uma, mas aí eu falei assim, não, eu não posso. É só um vinho. Eu falei assim, não, eu não posso. Então eu parei mesmo, então pra mim foi tranquilo com a bebida. Eu não posso, não tem um golinho de vinho pra mim, porque eu tinha esse problema antes com a bebida, então não existe eu tomar só um golinho, porque eu preciso ver o final da garrafa. Então assim, não dá pra ser um golinho, acabei mesmo com a bebida. O meu maior problema do meu processo é a questão do egoísmo.
E eu vivi muito tempo fazendo tudo do jeito que eu queria, né? Inclusive já tive várias separações com meu marido, porque assim, não é do jeito que eu quero, beijo, tchau, vai embora. Tchau, obrigada. E eu lembro que quando eu me converti, uma vez eu sentei assim com ele na sala, eu falei assim, o que você quer almoçar hoje? Não, me dá qualquer coisa, porque como sempre eu que decidia exatamente tudo era do jeito que eu queria, mas eu falei, não, fala pra mim o que você... Não, eu falei, fala o que você quer comer, que eu vou fazer. O que ele olhou assim pra minha cara, eu falei, gente, como eu sou egoísta, porque meu marido não consegue nem falar o que ele quer comer, porque eu nunca deixei imaginando o restante das coisas. Então acho que o meu processo mais difícil, que eu ainda estou vivendo, é a questão do egoísmo, do querer fazer as coisas do meu jeito. Lembrar que nós não fomos criados para ser um, é nós, né? Você nós... se converteu casada, né? Eu era solteira, verdade. então também tem toda essa dificuldade, né? Eu acho que assim, Deus ele permite que cada um vivencie uma situação para que todo mundo entenda que todos podem ser alcançados, né? O meu processo de conversão ele foi muito demorado porque eu era muito teimosa e eu tinha muita dificuldade em aceitar Deus como um pai, né? Então esse processo também fez com que eu demorasse e ficasse andando em duas canoas, né? Então assim, o caso de vocês já foi uma conversão mais, tipo, me converti e já ficou na igreja, né? Mas muitos, né? Inclusive hoje a gente tem contato e experiências, né? De pessoas que não conseguem se entregar verdadeiramente para Jesus. Por quê? Porque tem essa dificuldade de abrir mão, né? Do seu eu, abrir mão, né? Dos seus desejos, das suas vontades, até mesmo, né, de pecados, né, de coisas que o mundo oferece, porque o mundo oferece muitas coisas, né, e é uma luta diária, né, mas o nosso intuito, né, o nosso papel como cristãs, né, é fazer a diferença, né. Eu gosto muito do texto de Romanos que fala que nós temos que nos converter, né, fazer uma mudança na nossa mente, e nós temos que ser também canal de cura, né, fazer essa mudança na mente, né, das nossas famílias, dos nossos amigos, de todos, né? O texto de Romanos 12, ele fala sobre nós fazermos a diferença, né? De não nos conformarmos com este século e termos uma renovação, né, da nossa mente. Eu cito muito esse texto porque eu creio fielmente nele. Eu acredito que Deus nos chamou para ser a diferença. E talvez você aí que está nos assistindo ainda não teve um encontro real com o nosso Senhor Jesus. E eu quero te convidar a abrir o seu coração, a se derramar diante da presença de Deus, do seu jeitinho. Saiba que o papai, ele não precisa de palavras bonitas, ele não precisa, né, de uma oratória perfeita, ele só precisa de um coração sincero, de um coração disposto. Então, que você possa aí, aonde você está nos assistindo, dizer ao Senhor, né, que você quer receber a presença dele na sua vida, que você quer ter essa renovação, essa transformação. Entrega o seu coração, né? E se você gostou, se inscreve no canal, curta, compartilhe bastante, tá bom? Segue a gente lá também no Instagram, é @elopavanini. Aí tem a Lê aqui, fala o seu Lê. @Leilane Gouveia. @Elaine Moura, eu esqueci já, Elaine Moura OFC. Mas é fácil de achar a gente. Curte lá, tem bastante vídeo legal lá também. Elas fazem muitos vídeos no canal do Instagram, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, né? Não dá pra gente fazer num vídeo só, porque senão fica muito extenso. Mas é um assunto que dá pra gente conversar bastante, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus.